Eu preparei um material aqui, pode ser dividido em duas partes. A primeira parte será introdutória, demonstrarei para vocês aqui quais são os fundamentos básicos da IA, como ela surge, como ela funciona, por que ela faz, o que ela é, o que ela não é. E a segunda parte é a parte mais prática, que eu vou tentar trazer alguns prompts para ajudar vocês e criar esses prompts com vocês, para que a partir disso vocês possam, no dia a dia de vocês, aprimorar esses prompts ou criar outros prompts para ajudar vocês nas tarefas do dia a dia. Como vocês podem ver aí, essa imagem, ela está muito no consciente da sociedade. As pessoas tendem a achar que a inteligência artificial, ela é consciente, é como se fosse um ser pensante inanimado, sem a parte biológica. Será que isso é verdade? Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês é: será que isso é verdade mesmo? Será que a IA, ela pensa? Será que a IA ela é de fato uma inteligência? Primeira pergunta que a gente vai responder hoje é: o que IAs não são? Uma vez que a gente souber o que é que ela não é, aí a gente pode tratar a respeito do que é que ela é. IA, ela não é uma consciência, ela não tem sentimentos, desejos, medos, frustrações, sonhos, ela não tem nada disso. Ela não pensa como um ser humano pensa. E mais para frente a gente vai ver o detalhe disso. Ela não é. Por mais que a gente fale, eu sei que a IA não é, que ela não tem consciência. Às vezes a gente fala da boca para fora, porque quando a gente vê ela funcionando, a gente se ilude por causa da linguagem que ela está utilizando. Se algo inanimado está usando a linguagem que eu utilizo, como assim? Se eu, para usar essa linguagem, tenho consciência, por que essa máquina não tem consciência? Então a gente pode ficar confuso. IA não tem consciência. Outra coisa que a IA não tem, ela não é magia. Algumas pessoas ficam, meu Deus, como pode? Isso está mexendo no meu computador, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é magia. IA funciona com dados, modelos matemáticos, padrões e probabilidades. Embora pareça inteligente, ela segue processos meramente computacionais. Como esses códigos aqui em cima. O que está por trás que vocês não veem é esse código aqui em cima, esses códigos aqui em cima. Algo mais parecido com isso. Uma linguagem de programação. Beleza. O que mais que a IA não é? Ela não é substituta do ser humano. A IA pode nos ajudar com tarefas, ela é uma ferramenta que pode tirar ou reduzir os procedimentos que a gente adota no dia a dia, mas ela jamais vai nos substituir. Jamais. Mais para frente vocês vão ver. Outra coisa que a IA não é, embora as pessoas achem que a IA possa ser neutra, ela não é. Embora ela seja uma ferramenta, ela tem vieses. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a OpenAI, quando foi criar o código, contratou várias pessoas espalhadas pelo mundo para que essas pessoas ficassem expostas a conteúdos extremamente nocivos. Chocante, né? Pessoas ficaram expostas a esse conteúdo para que codasse códigos que impedissem que nós hoje, quando consultarmos alguma coisa nesse sentido, impedir que ela disponibilize essas informações. E essas pessoas hoje, elas passam por sérios processos de saúde mental. Todo tipo de mazelas da humanidade, essas pessoas ficaram expostas. Então, se a IA não disponibiliza esses conteúdos que para a gente são hostis, certamente ela não disponibiliza outros conteúdos de interesse dos donos. Certamente ela vai priorizar uma corrente ideológica em detrimento de outra. Então, ela não é neutra. Diferente de uma arma de fogo, que também é um instrumento, se uma pessoa treina e sabe atirar, vai usar essa ferramenta para o bem. Se a pessoa não treina, não vai saber usar a ferramenta. E se a pessoa treina, sabe usar a ferramenta e quer usar para o mal, vai usar para o mal. E parecido. Mas a arma de fogo, ela não tem vieses. O viés está no sujeito. Aqui não. O viés está na ferramenta. Já está na ferramenta e se vocês não prestarem atenção, vocês vão engolir o que ela está fornecendo como se fosse verdade. Então, se você, quando vai ter contato com a IA, já sabe que ela não é neutra, você já vai com o pé atrás. Opa, será que é assim mesmo? Por fim, a IA não é uma inteligência artificial. Desculpem dizer para vocês, a IA ela não é uma inteligência artificial. Ela é uma tecnologia que simula certos aspectos da inteligência humana, mas ela não é e nem tem uma inteligência. Ela não tem mente, ela não tem consciência. Então, o que são IAs? Se ela não é inteligência artificial, que é o nome que se popularizou, o que são, então? Aí a gente entra aqui no nosso segundo ponto. São simplesmente modelos estatísticos de linguagem. É só isso. Só que isso não vende, né? A pessoa, ei, tu já acessou teu modelo estatístico de linguagem? Não vende. Não é comercial, não atrai investidores, mas é o que é. É modelos estatísticos de linguagem. Por exemplo, seu funcionamento ocorre da seguinte maneira. Eu trouxe para vocês aqui uma imagenzinha. Olha como é que funciona. Existe um grande arquivão nos data centers da OpenAI, por exemplo, do Google, que tem um monte de artigos, um monte de livros, tudo que se pôde alimentar a IA se colocou lá. E aí, o que é que acontece? Quando o indivíduo coloca uma frase no chat,
que a gente vai ver mais na frente, quando o indivíduo coloca uma mensagem, qualquer mensagem que seja, por exemplo aqui, ó, o modelo prevê palavra. Quando o indivíduo coloca essa mensagem no chat e dá um enter, o que é que acontece automaticamente? Esses data centers, eles vão fracionar essa frase, percebam aí, ó, número 1, o, 2, modelo, 3, prevê, 4, palavras. Quinto ponto, o modelo prevê palavras, fracionou em palavras. O nome disso são tokens, essas palavras são tokens, conhecidos vulgarmente por tokens, e aí ele vai analisar estatisticamente, com base no conteúdo que ele já tem, que é esse arquivão aí que vocês estão vendo, esse sistema vai analisar os dados para prever qual é a probabilidade da próxima palavra de vir aqui no número 6. Se a estatística for ponto, vai surgir o ponto no final. É basicamente isso. Existe um grande arquivão, você coloca uma frase, dá um enter. Esse arquivão, em questão de minutos, ele vai analisar estatisticamente com base nesse arquivão que ele tem, qual é a probabilidade da próxima palavra e das próximas palavras. Vou mostrar para vocês mais à frente um outro exemplo. Ó. Um exemplo prático. Tem o data center e tem a frase. Vou viajar para São Paulo na próxima? Próxima. Na próxima o quê? Então, esse sistema vai fracionar a frase, ó, que são os tokens. Vou viajar para São Paulo na próxima. Qual é a próxima palavra? Ele vai analisar os dados com base no que está escrito nesses vários artigos. Ele vai analisar as palavras, como elas acontecem, como elas surgem, qual é a próxima palavra, quantas vezes aparece a frase, etc. e tal. Ela vai analisar e vai chegar numa estatística. Semana, mês, terça-feira, feriado, domingo, ano. E aí o sistema mesmo ele diz, ó, existe a probabilidade aqui, por exemplo, de 0,46% de ser semana. Porque toda vez que aparece aqui, vou viajar para São Paulo na próxima, a próxima palavra que mais aparece é semana. Aí ele complementa semana e disponibiliza para o usuário. Semana, e só semana? Não. Aí ele faz um recálculo de novo para saber se depois de semana a frase continua ou se ela termina. E aí é onde ele chega o resultado, se vai ser um ponto ou não, ou se ele vai continuar a frase. Então ele acha a próxima palavra, pesquisa de novo, acha a próxima palavra, pesquisa de novo, acha a próxima palavra, pesquisa de novo, acha a próxima palavra. Tudo isso muito, mas muito rápido. Por isso que parece com a forma que a gente pensa, porque ele entrega uma resposta muito rápida, mas ele só está fazendo isso. Ele não sabe se essa palavra que ele trouxe estatisticamente está correta ou não. Ele só analisou a probabilidade e disse, olha, é essa, com base na probabilidade de ser essa. Tudo isso aqui se parece mais com o quê? Se eu pudesse fazer uma representação mais fidedigna dessa imagem, que não tem nada a ver com isso, né? A gente acabou de ver que não tem nada a ver com um ser humano que pensa, tem nada a ver. Se eu pudesse fazer uma representação, e eu fiz, eu acho que a IA se pareceria mais com isso aqui, ó. Pinóquio. Não tem preocupação com verdade. Foi feita por humanos, prega uma ilusão de inteligência, mas não tem nada de inteligência, é um código de cálculo, é um cálculo matemático de estatística de palavras. Então, acho que uma representação mais fidedigna sobre IA seria essa, Pinóquio aí. Pois bem, e o que seriam as famosas alucinações? São respostas que parecem confiantes, parecem verdadeiras, do ponto de vista da estrutura da linguagem, está muito bem redigida, mas a informação é falsa. Isso é uma alucinação. Parece verdade, tem aspecto de verdade, está construído de forma belíssima, adequada, mas é uma mentira. É por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Foi um marco na minha vida. Eu fiz uma postagem nas redes sociais, no TikTok, certa vez. A postagem era: é o empregador doméstico que, na Justiça do Trabalho, deve comprovar as horas trabalhadas da empregada. Não é a empregada, é o empregador doméstico. Fiz essa postagem, olha, se você tem empregada doméstica, você deve exigir que ela assine a hora que ela chegou, a hora que ela saiu, ou qualquer meio, tem que registrar o ponto. Porque na Justiça do Trabalho, se ela pedir horas extras, quem tem que fazer a prova é o empregador, que não é empregada. Veio uma pessoa comentar no TikTok, e a pessoa disse assim, terrorismo de internet. O ônus da prova na Justiça do Trabalho é do empregado. É o empregado que tem que provar. Texto do tamanho do mundo, claramente feito pelo ChatGPT. Claramente. E aí eu disse, não, amigo, acho que você está equivocado. Nessa matéria especificamente, quem tem que provar o que, etc e tal, é o empregador doméstico. Mais uma vez, ele, textão da internet, textão de ChatGPT, não é assim, não é verdade, não é verdade. O artigo 600 e não sei quanto diz que o ônus da prova é do empregado, querendo dar aula para o advogado trabalhista sobre direito do trabalho. Claramente uma alucinação da IA. Por quê? Porque como a IA ela faz estatísticas com base em palavras, a IA jamais vai achar uma exceção à regra
que não fala especificamente de horas extras, porque essa matéria ela é resolvida com ônus da prova. O artigo de lei da empregada doméstica diz, olha, é obrigatório o controle de jornada, mas não fala de hora extra. Então, como é que a IA vai puxar controle de jornada para dar essa resposta para ele? Não vai. Só se ele tiver o conhecimento prévio e dizer, olha, qual é a regra e quais são as hipóteses de exceção, aí talvez ela traga. Mas se ele só disser, o empregador tem que provar, aí ela vai alucinar. Porque está falando de hora extra, ela vai buscar todas as informações com base em horas extras. E não tem nada a ver com controle de jornada, que é uma técnica processual de ônus da prova. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, ela jamais vai fornecer essa informação completa. Portanto, muito, mas muito cuidado. E não esqueça, sempre que você estiver usando, não esqueça dessa imagem. Então é aqui que surge o prompt. Texto que passa a instrução ou contexto a um programa, modelo de linguagem de inteligência artificial, esperando que uma resposta seja gerada com base na solicitação feita através desse texto, dessas instruções, de modo que o usuário obtenha a resposta para a solicitação ou comando. É isso. Esse é o conceito literal. Se você pesquisar, eu botei até a referência, tá no texto. Esse é o conceito. Prompt é isso. Texto que passa uma instrução com contexto ao programa. Escreveu. Se você escrever aquela frasezinha aqui, ó, vou viajar para São Paulo na próxima, é um prompt. É um prompt. Qualquer mensagem que você mandar é um prompt. Agora, assim, o pessoal está tratando o prompt como algo mais técnico. Então, por exemplo, o que seria um prompt mais técnico? Seria algo mais ou menos como isso aqui. Ó. Isso aqui é um prompt do próprio Gemini. Isso aqui não fui eu que criei. Isso aqui o Gemini disponibilizou para o seu usuário preencher. Então, olha o que ele diz aqui. Ó. Você está me ajudando a importar o contexto de um sistema, de um assistente de IA para outro. Ponto. Seu trabalho é analisar nossas conversas anteriores e resumir o que você sabe sobre mim. Próprio Gemini. Na resposta, evite usar pronomes na primeira pessoa. Eu, meu, minha, me. E na segunda pessoa. Você, seu, sua. Em vez disso, use o usuário ou outro termo neutro para se referir ao indivíduo com essas características. Olha a riqueza de detalhes que um prompt exige. Preserve as palavras do usuário ao pé da letra sempre que possível, especialmente para instruções e preferências. Categorias. Resposta nesta ordem. Ponto 1. Informações demográficas. Como gosto que me chamem. Profissão, formação acadêmica e local onde mora. Você vai preenchendo isso aqui, ele está dando sugestões, e esse é um tipo de prompt. Ó, formato. Divida o conteúdo em seções rotuladas usando as categorias acima. Tente incluir citações de comandos meus que justifiquem cada resposta. Estruture cada item usando este formato. O nome do usuário é nome. Envie o usuário, evidência. O usuário disse, me chame de data, e por aí vai. Isso é um tipo de prompt, e você vai dando os detalhes. Aqui tem uma coisa específica. Aqui é para migrar de uma IA para outra. Então, você preencheria isso aqui, mandaria para ele, ele traria o resultado, você copiaria e jogava na outra. Pronto. Fez o que tinha que fazer, fez a lição de casa. É basicamente isso. A cereja do bolo. O feijão com arroz que funciona e o que vai mudar a sua vida. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A cereja do bolo é essa. Quer fazer um bom prompt, você tem que aprender a introduzir, desenvolver e concluir. Se você não é bom em escrever um texto, um mini texto, um parágrafo, uma frase, com introdução, um desenvolvimento e com conclusão, a IA dificilmente vai lhe trazer bons resultados, porque isso é básico nosso. A IA está consultando dados humanos, foram nós que escrevemos. E nós escrevemos como? Ou deveríamos, né? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quanto mais eu refinar minha forma de escrever, minha forma de me manifestar, de pedir alguma coisa, especificar, melhor vai ser o resultado que ela vai me dar. Então, isso já é o suficiente. Mas se quiserem algo mais, estude. Mas não é estudar de forma abrangente, não. Estude algo específico, estude lógica. Você vai aprender a usar o GPT aqui, vai mexer, você que já mexe vai continuar mexendo, você não mexe, vai aprender, beleza. Mas para extrair o melhor dessa ferramenta, você precisa investir em você, em gramática, redação e lógica. E são linguagens, né? Ambas são todas linguagens, você só une. Não precisa ser professor, mas precisa saber o básico.